Beleza, pessoal? Então, aqui em relação à aula 2, vamos tratar um pouco em relação aos subdomínios. E aqui a definição de subdomínio, ele vai ser uma ramificação de um domínio principal. Então, aqui ó, no tópico 1, como exemplo, a gente tem o domínio que seria o site.com e o subdomínio, que ele é um domínio ramificado desse domínio principal, que seria o api.site.com. Eu poderia ter determinados outros subdomínios, como por exemplo shop.site.com ou então admin.site.com. Tudo que vem aqui antes do ponto do site.com, ele vai ser um subdomínio. Entendido? E também aqui a gente vai tratar alguns tópicos, como quais impactos esse subdomínio pode trazer aí para o teste ou para a validação de OSINT, em que a principal é você ampliar aí a visão, a margem de verificação. Então, quando você faz uma verificação aí de um domínio que você tem à disposição, você consegue identificar diversos outros subdomínios que você pode também fazer a mesma verificação RUIS que nós fizemos nas aulas anteriores, como também identificar aqui, ó, no módulo 3, domínios aí, ou subdomínios que não estejam aí publicamente postados. Ou seja, eles existem, eles têm algum serviço rodando, mas eles não são aí buscáveis através aí do navegador. Eles não são indexados, melhor dizendo. Você consegue aí fazer a requisição deles via URL, mas ele não vai trazer nenhum retorno aí de nenhum servidor, Nginx ou Apache. Então ele não tem um serviço rodando nele aí para o usuário consumir. E aqui o ponto 4 que vai ser aí essa verificação de serviços que podem estar rodando em um determinado domínio não divulgados. Então você pode ter algum servidor específico, alguma aplicação rodando em algum domínio em que não foi mapeado aí pelo time de desenvolvimento ou pelo time de segurança e que pode ser uma brecha aí para uma superfície de ataque ou então para validações aí jornalísticas, dentre outros. Então aqui tem algumas técnicas de descobertas, a consulta de certificados, que ela pode ser utilizada para descobrir subdomínios ocultos. Tem o scraping, que é a coleta de dados em motores de buscas específicos. E também tem as ferramentas especializadas para essa busca de subdomínios. A gente vai tratar de algumas ferramentas, como o Sublister e o AMAS. Então aqui as ferramentas que a gente vai utilizar vai ser o AMAS e o Sublister, para fazer essa validação aí de subdomínios. Enquanto aí o AMAS ele vai ser mais voltado aí para descoberta de subdomínios, tanto que validando aí uma word list, como também com brute force, que a gente não vai utilizar, porque o brute force aí de subdomínios já pode ser considerado como aí um teste de segurança. Então, quando você faz aí esse teste de brute force para subdomínios não autorizados, você pode sim estar cometendo algum crime aí de acordo com a localidade que você more ou que você esteja vivendo. Então, aqui no Brasil, você fazer o teste não autorizado em dispositivos ou aplicações aí na internet é sim um crime. Então, a gente não vai fazer o uso aí dos parâmetros que fazem a busca por força bruta, tanto no Sublister como também no Amas. E o Sublister aqui vai ser mais voltado aqui para consultas em fontes públicas. Então vamos agora para a parte prática lá no Ubuntu. Então aqui já com o meu Ubuntu aberto, eu vou abrir o terminal. Sempre fazer aquela verificaçãozinha. Tudo apt update. Eu vou cancelar aqui porque eu sei que o meu já está atualizado. Verificamos recentemente. O primeiro passo é a gente verificar se o Python está instalado aqui no nosso computador. Então a gente vai escrever aqui um Python menos version. Aqui o meu já está na versão 3.12. O Ubuntu já vem de fábrica, por padrão, o Python instalado. Mas antes de seguir é bom confirmar. A gente vai dar aqui um sudo apt install
E vamos chamar aqui o sublister, né? Escrever com 3 ali no lugar do E. E colocar aqui a minha senha de admin. Ele vai realizar as devidas instalações. E também eu tinha até criado uma pastinha aqui, mas eu vou criar novamente. A gente precisa de criar uma pasta para a gente salvar as listas que vai ser gerada com subdomínios. Então eu vou criar aqui uma pastinha com o nome da ferramenta sublister e vou dar um CD nela. Dar um CD sublister aqui. Beleza. Aqui dentro dessa pastinha a gente vai chamar o sublister. Como ele foi instalado via apt, a gente não precisa de usar o parâmetro do Python, né? Porque tem como a gente instalar pelo pipe e também fazer o clone pelo GitHub. Mas como a gente instalou via apt, via gerenciador de pacotes, a gente pode chamar diretamente ele e passar os parâmetros. Então vai ser o sublister "-d", que vai ser o domain, que é o domínio que a gente quer fazer a verificação, que vai ser o facebook.com. A gente vai ativar também o parâmetro de "-v", que é para ele dar um retorno com verbosidade, no caso verboso, que é com um resultado com detalhes. E a gente vai dar um enter para a gente fazer uma busca básica aqui do domínio Facebook e listar quais são os subdomínios que tem disponível nele. Então aqui ele vai dar uma mensagenzinha informando que a ferramenta iniciou. E aí ele vai utilizar uma série de fontes para realizar essa busca. Então aqui Baidu, Yahoo, a Google, Netcraft, DNS, a VirusTotal. Então ele vai usar diversas fontes. Vai usar browsers, vai usar ferramentas de validações de vírus, que é a VirusTotal. Vai verificar também aqui ferramentas de SSL. Então ele vai fazer uma busca bem completa em relação a esses subdomínios. E é que ele já vai fazendo as verificações, ó, Netcraft, SSL Certificates, e vai listando aí cada subdomínio e em cada ferramenta de busca, no caso, cada motor de busca público que ele tem mapeado, né? Você pode também setar um motor específico e aqui ele vai trazer o resultado completo, que é essa parte verde. Então aqui essa parte vermelha, ela ocorre quando ainda está sendo feita a verificação. Ele mostra a fonte que ele identificou e o subdomínio identificado. Então tem vários aqui. E aqui no final ele vai dar esse retorno aqui, ó. Total subdomínios encontrado 371. Então a gente consegue verificar o quanto é poderosa essa ferramenta, né? E com um único comando a gente conseguiu identificar aqui e listar 371 subdomínios aqui atrelados ao domínio principal do facebook.com. Então a gente pode também passar alguns outros parâmetros. Eu vou dar um clear para limpar a tela do meu terminal. E a gente pode usar aqui o sublister "-d" de domínio Facebook. Só que a gente pode especificar qual que é as engines, quais que são aí os opções, né, que a gente vai escolher para que seja feita essa busca. Então a gente pode escolher, por exemplo, o Netcraft e a gente pode colocar, por exemplo, a VirusTotal. Então, todos os outros subdomínios identificados fora desses especificados, eles não vão ser exibidos. A busca ela vai restringir a verificação somente nessas motores de busca que a gente informou. Então, eu vou dar um Enter e aqui ele vai iniciar a verificação somente aqui, ó, nos que eu especifiquei, que foi o Netcraft e o VirusTotal. Da validação anterior que a gente tinha feito, ele também tinha feito ali a verificação através do DNS Dumpster. Mas aqui ele vai fazer a busca somente no que a gente especificou. E aqui ele já deu um resultado, ó, como a gente fez ali o filtro dessa busca, então ele vai dar um valor aqui mais filtrado, um valor menor da quantidade de subdomínios. E por último aqui, em relação às das buscas básicas, né, com o sublister, vai ser a gente utilizar um parâmetro de out, que ele é de saída.
Então a gente vai utilizar aqui a flag "-o". A gente vai utilizar aqui a flags "-o" e vai colocar o nome que a gente desejar. Então, por exemplo, subdomínios.facebook.txt. Beleza, e vou rodar. Ele vai fazer toda aquela busca, como eu não passei nenhum parâmetro aqui especificado aqui no "-engines", ele vai fazer uma busca geral em todas as ferramentas em que eles identificarem algo relacionado. E se eu der um clear, der um ls para listar o meu diretório, ele vai mostrar aqui o arquivo já com a busca que a gente fez. Então segue a mesma lógica lá do curso de OSINT, quando a gente faz uma busca e salva essa busca para que possa ser utilizada futuramente. Então se eu der um cat para verificar o conteúdo do arquivo e colar o nome dele, botou um S bem aqui no começo, ele vai me listar todos os subdomínios em que foi feita a verificação. Então aqui já abre uma margem para novas verificações ruins, novas verificações, identificar novos endereços de e-mails ou possíveis novos números de telefone. Já abre uma margem bem maior do que a inicial, que a gente tinha somente aqui o domínio do Facebook. Agora nós já temos aqui cerca de uns 300 subdomínios já listados relacionados a um único domínio. Então aqui essa busca mostra o quão poderoso pode ser essa validação de subdomínios. Às vezes muitos desses subdomínios não estão listados, não são abertos aí para o uso de alguma aplicação, alguma interface, mas eles são aí postados, eles são publicados aí na internet e com eles a gente pode seguir outras determinadas tratativas e outros meios de exploração. Agora vamos partir aqui para o AMAS. Beleza, vou abrir aqui novamente um terminal. Em relação ao AMAS, ele não é disponível para a gente fazer a instalação via PT. Então a gente vai utilizar o Snap, como ele já recomenda aqui, ó, usar o Snap Install. Então eu vou usar aqui o sudo Snap Install AMAS. Ele vai fazer aqui a instalação, beleza, instalado. Beleza, eu vou dar um clear aqui e eu vou escrever AMAS. E daí eu vou passar enum, que é para ele fazer a enumeração. A gente tem aqui no AMAS dois tipos de enumeração e que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o uso delas. A gente tem o menos passive, que é do modo passivo, e tem o menos active, que ele é do enumeração ativa. Para que o curso de OSINT, nós vamos utilizar somente o passivo, em que esse passivo ele vai fazer a busca em fontes públicas. Então ele vai verificar em indexadores, serviços de DNS, de certificado, da mesma forma como o sublister. Enquanto o Active, geralmente ele vai fazer uso de força bruta para identificar subdomínios no domínio que você passar. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente faz a força bruta com senhas, a gente tenta fazer a quebra da hash por tentativa e erro de uma word list de senhas, da mesma forma vai ser com os subdomínios. Então, caso você faça o uso da flag aí menos active, ele vai fazer uso de força bruta de uma determinada word list de subdomínios para tentar identificar aí subdomínios escondidos. Então ele é um teste mais invasivo, em que se você for pego fazendo esse teste, como eu já tinha dito lá no slide, você pode estar infringindo aí as leis locais aí e também internacionais em relação aí à segurança, em relação ao uso do digital, né, do computador, o uso da internet. Então é muito importante você ficar atento aí a esses parâmetros que você vai utilizar nas ferramentas, porque a depender você pode estar cometendo um crime mesmo sem saber, não deixa de ser um crime, tá? Então aqui eu vou usar o emas enum menos passive
eu vou passar o "-d" e vou informar o domínio. Vou dar uma diversificada aqui e vou colocar o domínio da Google, que é o google.com. E eu vou colocar aqui "-o", que a gente já está acostumado a verificar, que é para o out, que é para a gente definir um arquivo de saída. Então, antes disso, eu vou criar uma pasta mkdir amas e vou entrar nela. Amas, beleza. Aí aqui eu vou escrever novamente, né? O comando amas enum -passive -d de domain, que vai ser o google.com, e o "-a", que vai ser o google.subdominios.txt. Geralmente que o Amos ele vai demorar um pouco mais a busca, tá? Então eu vou dar um corte e ele finalizando aqui a validação, eu já retorno aqui para verificar. Finalizou aqui a busca. O resultado que ele deu aqui foi google.com. E aí eu gerou aqui a lista, né? E o único que ele trouxe de retorno foi o google.com. Eu dei uma verificada aqui a respeito do que pode gerar somente essa validação de um único domínio, que é o próprio que a gente passou. Isso pode acontecer porque geralmente em grandes domínios aí de grandes organizações, eles tenham ferramentas contra essa enumeração automatizada, o que pode dificultar o Amazon de identificar aí ela de forma passiva. E como a gente não vai fazer o uso do parâmetro aqui como active, para ele fazer o uso de forma mais incisiva, mais intrusiva ali no domínio da Google, pode ser que tenha essa dificuldade aqui para identificar via modelos de buscas públicos. Então, ele não vai fazer nenhum uso de força bruta para identificar subdomínios. Ele tenta fazer a verificação diretamente ali nas fontes e no próprio site de outros subdomínios, e isso aí acaba impactando direto quando essa organização tem aí alguma ferramenta aí de para limitar essa enumeração automatizada no site deles. Então acredito que eles possam ter bloqueado o meu IP temporariamente. E aí já entra outros meios de validação de você utilizar o Tor ou um Proxytems para mudar o seu IP para fazer essas buscas, mas não é o foco do curso, que é fazer as buscas públicas. Então o Amazon ele vai ficar mais voltado aqui para uma parte mais intrusiva, em que ele vai ter também aqui alguns parâmetros próprios dele. Você pode setar configurações de APIs de dados públicos também, mas ele é mais voltado aqui para você fazer essa intrusão via word list. Então você identificar subdomínios através de força bruta com alguma word list, como tem aqui o seclists, que se você verificar ele vai ter algumas word lists bem úteis que você pode estar utilizando. Para finalizar aqui em relação à validação que a gente fez dos subdomínios, chegamos aqui no tópico de análise e conclusão. Como análise, o que a gente pode fazer são as validações desses subdomínios. Então, a gente pode utilizar aí ferramentas como o RUIS para realizar novas verificações nesses subdomínios e, consequentemente, identificar novos administradores, novos endereços de e-mails, novos números de telefone. Como também a gente pode utilizar aí ferramentas como HTTPX ou Ping para verificar se esses alvos aí estão ativos, ou ferramentas como Nmap, se pode ter alguma porta aberta, algum serviço específico, às vezes um banco de dados ou uma conexão SSH. E também no tópico 2 a gente pode utilizar ele para organização. Então, caso você esteja utilizando aí para organizar um pentest, fazer um mapeamento aí, às vezes de uma infraestrutura de rede, você pode utilizar também o Sublister e o Amas e também outras ferramentas para fazer essa verificação. E com essa verificação gerar aí um relatório ou um formulário, ou então como prova para você levar às vezes no tribunal,
como jornalista. Então, o uso aí que você pode fazer com essas informações, com esses subdomínios verificados, eles têm uma gama muito grande, então tem é, uma ampla ação que você pode ter aí com esses subdomínios listados. Então, eu acredito que em relação ao subdomínio, era somente isso, essas verificações, e também o uso do AMAS e do sublista.